Física quântica é uma física que rompe com a física clássica, né, com a física do Newton, com a física mecanicista. Basicamente trata de fenômenos muito pequenos, né? Muito pequenos, no qual basicamente parece que prótons, nêutrons, elétrons e dentro dos prótons, os quarks, não são bolinhas, né? Então eles se comportam mais como ondas e são detectados como bolinhas, tá? Essa dualidade já quebrou a cabeça dos físicos, né? E houve muitas disputas, né? A chamada, como é que é? O colapso da função de onda, né? É uma coisa que tem muitas interpretações. A dominante, basicamente, é aquilo que eles chamam de interpretação da escola de Copenhague, né? E que ela diz o seguinte: as partículas subatômicas, né? Elas são intrinsecamente indeterminadas em certo grau. Então, existe uma incerteza estatística, entre aspas, em fenômenos macroscópicos do tipo: eu dou o mesmo medicamento para duas pessoas que têm a mesma doença. O medicamento funciona com um e não funciona com o outro. Por que não funcionou com um? Eu devo ter ignorado alguma causa que está oculta ali. Então, digamos que o fígado da pessoa com o qual o remédio não funcionou metaboliza a meia-vida do medicamento. Na pessoa que o medicamento fez efeito é de 8 horas. E a meia-vida do medicamento, ou seja, o tempo que ele leva para ficar a metade da quantidade. Na outra pessoa que não funcionou é de, sei lá, de 4, de 2 horas, né? Então, tinha uma causa que explica por que o comportamento foi diferente, por que o efeito foi diferente. Na física quântica não é assim. Então, o elétron às vezes vai para a direita, às vezes vai para a esquerda, às vezes, enfim, vai ter algumas peculiaridades, né? Vai pular, não vai pular. A partícula vai se desintegrar ou vai se reintegrar, vai decair ou não vai decair. Uma partícula, um átomo, um isótopo instável, né? Ele pode ou não, ele tem uma probabilidade de 30% num período de 1 ano de se romper, mas ele pode se romper ou não, né? E aí se diz, olha, no âmbito da física quântica, a gente não pressupõe que existe uma causa oculta, né? Aqui não é a situação de que uma outra partícula incidiu sobre ele e fez ele se separar. Não, ele está lá paradinho, de boas, e ele de repente ele muda, né? Se aniquila, solta uma outra radiação, etc, etc. E não existe uma causa oculta, como no caso ali dos nossos 2 pacientes, a questão do tempo de metabolismo do fígado de um e de outro. As partículas não têm esses detalhes, segundo a teoria quântica. Pode ser que haja alguns detalhes que a gente não conhece, a gente vai conhecendo esses detalhes, mas além de certo ponto, além, digamos, das dimensões de Planck, né, é o grau de resolução da realidade. Abaixo dessa resolução não há dados, não há variáveis ocultas. Era a questão do Einstein. O Einstein não gostava dessa indeterminação da física quântica, e ele dizia, Deus não joga dados, né? E aí o pessoal diz, mas não há variáveis ocultas. A natureza parece que é assim. A gente faz, sei lá, bilhões de experimentos, que é rapidinho, né? São partículas que têm um comportamento muito rápido, né? E estatisticamente se comprova essas propriedades. Se diz que a física é um pouco de enrolação dos físicos, né? Mas eles dizem que é a ciência mais bem sucedida, mais bem provada e tal. Eu tenho muitas dúvidas em relação, uma porque eu não consigo entender às vezes, outra porque é muito complexo, e a minha perspectiva é de que, olha, parece que os próprios físicos quânticos muitas vezes discordam muito fortemente, né? Então, a minha dúvida pode ser ignorante, né? Mas tem pessoas que têm muito conhecimento e que fazem muitas críticas a uma ou outra interpretação da física quântica, e se discute que, olha, muitas teorias alternativas à física quântica, é um esforço de unificar a física quântica, que trata então de partículas muito pequenas, com a relatividade. As duas são um pouco crias de Einstein, né? Mas a relatividade, ela tem lá os seus paradoxos, a velocidade da luz é a mesma, mesmo que dois estão andando cada um a metade da velocidade da luz em direção ao outro, mas
se um manda uma mensagem, ela viaja entre um e outro, estão se aproximando à velocidade da luz. Como isso é possível? Bom, aí são as complicações da teoria da relatividade, mas elas são muito mais bem comportadas do que as da física quântica. E se tentava, o Einstein passa o resto da vida dele, ele tem lá os anos de grande criatividade, tipo 1910, né? E depois ele continua publicando, discutindo e tal, mas ele está nesse esforço de fazer uma teoria unificada que traga a gravidade, que é o que é explicado pela relatividade, para dentro da quântica, né? Então seria a busca de encontrar uma explicação quântica, sei lá, um graviton, né? Seria uma partícula elementar que explicaria, assim como o fóton, os fenômenos eletromagnéticos, o graviton explicaria os fenômenos gravitacionais. Mas não se consegue porque a gravidade é muito, muito, muito mais fraca, né? Então se diz, talvez, se a gente pudesse recriar uma situação, sei lá, dos primeiros frações de segundo da criação do universo, em que as densidades eram muito grandes, a gente pudesse descobrir uma força que inclui gravidade, eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca. Mas isso possivelmente é impossível porque, por maior que a gente faça um acelerador de partículas, né, a gente não vai conseguir essas densidades energéticas, mesmo que a gente faça, sei lá, um acelerador de partícula do tamanho da Via Láctea, ou do tamanho do universo visível, né? Aí tem uma série de complicações, algumas são mais relativas à relatividade, outras à física quântica, mas grosso modo a física quântica fala a princípio de fenômenos minúsculos, né? Em que as noções de bolinha ou de onda, elas não funcionam mais muito bem. O elétron, o fóton, enfim, as partículas subatômicas, elas não são bem explicadas ou só como bolinhas ou só como ondas. Então, elas não são nem ondas nem bolinhas. Ou, uma interpretação que eu acho mais sensata, elas são ondas, mas elas só são detectadas, a questão que é do colapso da função de onda. Eu também não entendo exatamente o que isso significa matematicamente, eu não sou bom disso, eu sou de humanas, né? Eu sou de filosofia, que não é humanas, mas o meu treinamento, minha sofisticação matemática não é grande o bastante para discutir isso em detalhes, e nem em grandes generalidades. Mas o próprio Einstein diz, em relação à teoria da relatividade, depois que os matemáticos entraram na física, eu não consigo mais entender nem as minhas teorias. Tá, tem o gato do... Como é que é o nome do gato lá? Do gato Gato de Schrödinger. Exatamente. Então, eu já vi uma analogia, procurando o gato no gato preto, no quarto escuro, e ele não está lá. O popular do quântico, porque eu já vejo muitas pessoas dizendo, Aurélio, mas você tem que conhecer, você tem que pensar quântico, você tem que conhecer o quântico, é o orientalismo da vez, né? É a moda da vez e tal. Existe um outro mundo. O outro mundo é possível. Você pode ter outra vida, você pode ter uma vida diferente. Então, isso tem uma tênue ligação, uma forte ligação com o chamado indeterminismo quântico. Eu não sei se uma partícula vai se comportar dessa forma ou não, se ela vai estar em um determinado lugar, né? É o tal do gato preto que eu não sei se está lá, né? Eu vou procurar um gato preto que eu não sei se está lá. Bom, isso chama-se indeterminismo. O indeterminismo, ele tem um apelo popular, a meu ver, porque ele fala da liberdade, né? Então eu posso ter outra vida, eu posso... isso leva a um certo voluntarismo, nós temos uma atração pelo que é voluntarista. Nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer a diferente, nós podemos mudar o mundo, nós podemos mudar nossas vidas. Né? Então, a gente está aborrecido com as coisas como elas são, está aborrecido com que nossas escolhas, aonde nossas escolhas nos levaram, e aí nós vamos culpar sempre as circunstâncias, culpar o outro, enfim, não deu, enfim, as nossas limitações. Mas, claro, para admitir que foram limitações nossas é um pouco raro, é mais provável que você acuse outra circunstância pelo que deu errado.
Mas, enfim, o indeterminismo quântico leva a esse apelo popular, e aí tem toda essa questão popular do que seja quântico. E existe até a picaretagem ligada ao quântico. Olha, eu vim falar, eu estudei física quântica, e agora eu sei o que eu vou dizer para vocês. Agora, o que eu vou falar é verdade. O que eu vou falar é uma revelação. Tá? Você me lembra a frase do Schopenhauer, que eu acho fantástica, né? Quer dizer assim, que diante da desigualdade entre os intelectos, não é de se admirar que alguns intelectos, outros intelectos, o pensamento de outros intelectos pareça uma revelação. Né? Então, é tão desigual que aquele cara sabe, né? Essa sapiência de ter uma ciência oculta que ainda não foi revelada e que, portanto, sendo quântico, e sendo quântico é uma coisa nova, porque a física da época de Newton não tinha, né? Você não está baseado numa física newtoniana, a física, em princípios cartesianos, você tem que sair desse mundo dualístico e entrar numa coisa mais holística, mais diferente, tal, quântica. Então, eu acho isso realmente há derivações. E até eu já vi físicos sérios dizerem, olha, não viajem, quer dizer, não. Isso ainda é um assunto de físicos, e como você bem ressaltou, nem todos os físicos concordam com os outros o tempo todo sobre determinadas coisas, sobre determinados princípios, e está sempre se buscando, a física está sempre em movimento, existem físicos trabalhando seriamente, ou dentro do que é possível, trabalhar seriamente em pesquisas e toda essa coisa para chegar a conclusões novos conhecimentos, alargar o campo de conhecimento da física como um todo. Que aí o quântico é um elemento desse alargamento do campo de conhecimento da física. Mas levar isso para a picaretagem, para a autoajuda, para, olha, isso aqui é um novo mundo, lembra um pouco desse voluntarismo que se nutre do indeterminismo, que as coisas são realmente indeterminadas, boa parte delas, ou nos parecem indeterminadas, porque nós não conhecemos. E aí leva a dizer, podemos fazer, nós podemos. Aquele yes, we can. Eu acho essa frase extremamente perigosa para as sociedades. Eu tenho minhas restrições a ela. Não podemos tudo, não. Eu acho que não devemos, não é prudente que a gente ache que pode tudo. O gato de Schrödinger é um experimento mental, então nenhum gato foi morto nessa experiência. Tá? Ele consiste em colocar um material radioativo que tem uma certa probabilidade, sei lá, de 50% de decair, e sendo detectada a emissão, sei lá, de uma partícula decaída desse núcleo que decaiu, um núcleo instável pode decair, tem 50% de chance de decair num período de, digamos, 1 hora. Né? Coloca um gato lá, coloca esse detector, um contador Geiger, né? E se houver um decaimento significativo daquele material, ele vai estimular o detector Geiger, que vai acionar um martelo que vai quebrar um vidro com veneno. E aí a questão então, um fenômeno quântico, né, que tem a questão da indeterminação, e tem a questão de que, enquanto tu não observar, pode ser tanto uma coisa quanto a outra, né, é interpretado dentro da escola de Copenhagen, né, como sendo o átomo não está nem decaído, só se depois tu verificar. Se tu verificar, ok, ele decaiu, né? Mas se tu não olhar lá a medição, ele pode tanto estar quanto não estar. Aqui no caso, o Schrödinger brincou. Vamos dar uma consequência para o mundo macroscópico de um fenômeno quântico. A ideia dele era de zombar dessa interpretação. Ele é muitas vezes confundido com alguém que está defendendo essa questão de que o gato, enquanto eu não abrir a caixa para fazer então uma verificação, ele não está nem vivo nem morto. E ele diz, isso é ridículo. Né? Ele está tentando zombar, ele está fazendo uma zoeira, um experimento mental de zoeira. Tá? E aqui tem um problema da física quântica, que é o conceito de detecção. Né? Então, basicamente, precisa ter uma interação, mas aí as pessoas colocam a detecção como uma coisa misteriosa, que tem a ver com a consciência de quem está observando. Né?
e aí começa a virar uma mística, inclusive entre alguns físicos, né? Ou eles se comunicam muito mais, ou eles estão viajando mesmo, né? Pode ser que a maioria esteja se comunicando mal, né? E a partir daí, um picareta, ou uma pessoa simplória, né, tentar explicar alguma coisa que ela não consegue entender, recorrendo a uma coisa que ela também não consegue entender, é a brincadeira do obscurum per obscurium, de explicar uma coisa obscura usando outra mais obscura ainda, é muito comum na psicanálise lacaniana, né, da parte do Lacan, pelo menos. As pessoas não entendem um fenômeno da vida social, da vida individual, das emoções, e acham que tem que explicar com uma outra coisa que elas também não entendem, que é a física quântica, né? Mas dá uma sensação de alívio. É um pouco, tu não vai concordar inteiramente comigo, com a maioria das pessoas que usam Deus para explicar as coisas, elas explicam uma coisa que elas não entendem com outra que elas, obviamente, também não entendem, né? E, na verdade, Deus aqui não serve como explicação para muitas coisas. Por exemplo, criação do mundo. Ah, foi criado por Deus. Tá, pode até ter sido, né? Mas não resolveu nada, porque agora tu tem uma outra coisa gigantesca. Não, obviamente foi criado por Deus. A questão é... Tá, isso leva a um problema metafísico, eu concordo com você, de grandes dimensões, que vai exigir muita filosofia metafísica. Eu não vou entrar no detalhe se Deus existe ou não. Para mim não interessa se ele existe ou não. Interessa o que significa para algo como Deus existir ou não existir, né? Mas a questão aqui é, Deus não serve como explicação de algo que eu não entendo, porque Deus também é uma coisa que eu não entendo. Então, explicar a liberdade humana, porque tem teorias muito elaboradas que dizem que os centríolos, que são aquelas estruturas que na divisão celular elas puxam, é tipo um motorzinho que puxa os cromossomos já devidamente amarradinhos, né, de um lado para o outro. Os centríolos têm uma estrutura quântica e a partir dali fenômenos quânticos interagem e isso explica a liberdade humana para além da mera biologia. Pode ser. A consciência estaria relacionada com isso, e a consciência então seria alguma coisa para além da biologia, para além da matéria, digamos assim, mecanicista. Ok, como seria um experimento para testar isso, né? Mas enfim, a questão da física quântica é que ela é muito, mas muito usada para mistificar assuntos que nós também não entendemos. Então a gente usa essa coisa que não entendemos plenamente. A física quântica se reclama, né? Ela funciona, mas ela não faz sentido. Ela é uma coleção de números arbitrários que a gente não consegue explicar por que são esses números. E pronto, né? Os físicos, alguns são muito insatisfeitos com isso, dizem, olha, até Einstein, né, a ideia de fazer ciência era reduzir várias constantes a um número menor de constantes, um número menor de coisas arbitrárias. Ou seja, se eu conseguir definir a gravidade por uma outra questão, em vez de ter 2 ou 3, eu vou ter 2 ou 1, né? E isso é buscar leis da natureza cada vez mais profundas e mais fundamentais. Com a física quântica, o chamado modelo padrão é um monte de detalhes confusos, não muito coerente. Algumas coisas aparecem, outras coisas não aparecem. Deve ter uma partícula assim, aí pesquisa e não encontra. Ou encontra, aí vai rever os experimentos e diz, não, foi só um erro estatístico aqui que fez uma fantasmagoria, né? Porque, enfim, o que é um acelerador de partículas, o que é um detector, né? Eles fazem bilhões de colisões e vão vendo os padrões que vão surgindo dali, né? Alguns desses padrões podem ser casuais, pode ser um erro, pode ter uma interferência ali que dá uma impressão de que é alguma coisa muito fundamental. Recentemente, eles descobriram que um muon, né, que é tipo um elétron pesado, né, ele fez uma curva mais forte do que deveria. Então parece que ele está sendo afetado por alguma energia, por alguma força que nós não sabemos qual é. A dúvida é, descobrimos sinais de um outro tipo de força. Basicamente nós temos 4 forças elementares. Força gravitacional, que é explicada pela física relativística, força eletromagnética, que é dos fótons, dos elétrons, que explica a química, por exemplo,
É a física nuclear fraca, que explica as emissões alfa e beta, agora não tenho certeza, e a força nuclear forte, que explica a unidade, digamos, estabilidade dos prótons, em parte dos nêutrons e de todas as outras partículas de um certo tipo, né? São as 4 forças conhecidas. Esse experimento se desconfia, talvez indique uma força que a gente não conhecia. Pode ser só uma fantasmagoria, um erro estatístico, uma interferência, alguma coisa assim. Então eles vão refazer esses experimentos para ver se é quente ou se é só uma ilusão de que haja mais uma quinta força. Mas enfim, se tiver uma quinta força, confundiu mais ainda, né? Então a física, ela parece que caminha para uma complexidade gigante, e aí a crítica dos físicos é que, olha, isso parece muito com a astronomia aristotélico-ptolomaica, que para explicar um movimento um pouco errático dos planetas começou a inventar epiciclos. Então a dúvida dos físicos é o quanto desses nossos modelos matemáticos são como os epiciclos do modelo geocêntrico. Bom, acho que já falamos bastante sobre... só para a questão que você colocou Deus na jogada, e tem a ver com o indeterminismo. Um dos físicos que ganhou muito dinheiro sendo físico de formação, traduzindo isso para o popular e levando esse conceito, foi o Fritjof Capra, que escreveu O Tal da Física. E aí voltamos para o indeterminismo, porque tal é o Deus indeterminado. Ele é o incognoscível, segundo o Tao Te Ching. Por isso que tem tudo a ver o tal da física, né? Ele busca essa raiz do incognoscível. O Deus cristão não é incognoscível, ele é determinado. Olha, Deus é assim, assado, ele funciona assim. Então, ele permite que uma pessoa comum tenha acesso, basicamente, ao conhecimento. Mas, claro, eu concordo com você, a fé de cada um vai ser um processo muito íntimo, muito pessoal, e que vai ter todas as influências de meios, de cultura, de formação, até de possíveis fantasias que as pessoas têm, e aí a gente vai ter milenarismos e outras coisas mais ligadas à crença no fenômeno Deus, né? Agora, Deus metafísico é outra história, a gente já discutiu aqui outras vezes no programa Deísmo e tal, podemos fazer outros programas sobre Deus metafísico, né? É outro assunto, mas Deus, nessa interpretação do que seja Deus, aí me lembrou muito o Fritjof Capra, que escreveu o Tal da Física, que justamente o tal é o equivalente do Tao Te Ching ao indeterminismo, o indeterminado, que ou seja, o incognoscível, que é não saber se o gato está vivo ou está morto. Para a gente terminar com essa piada que é muito boa. É importante lembrar que o próprio Newton, né, a maior parte do que ele escreveu era sobre astrologia, né? Ele foi genial na física e na matemática, mas ele tinha suas manias, ele tinha suas crenças um pouco metafísicas, no sentido pejorativo do termo. A questão do gato, eu queria dar mais um exemplo, né? Porque é engraçado, eu acho engraçado, as pessoas que gostam de gatos talvez não achem. O pessoal da física quântica diz assim, olha, nós observamos partículas ou fenômenos muito pequenos, então, para tu observar um gato, normalmente, um carro, o que tu faz? Tu olha para o carro e joga uma luz sobre ele. Se está no escuro, tu liga uma luz. O que é uma luz? São coisinhas muito pequenas, né, que são fótons, né, e que atingem o carro ou o gato e batem no carro, resvalam, digamos, são uma refração, e eles chegam até os teus olhos, né? Então, aí tem uma refração nas tuas lentes, na córnea, no cristalino, e vai estimular, vai ocorrer uma reação química na tua célula receptora. Até uma complicação, porque ela vai até o fundo do olho, depois ela rebate e acerta a célula. E é assim que nós vemos um carro ou um gato, utilizando coisinhas muito pequenas, absurdamente pequenas, em comparação com o que a gente está observando. No caso das partículas subatômicas, a gente não tem coisas muito menores do que elas para jogar. Então, se eu quero observar um átomo, eu tenho que jogar outro átomo, eu tenho que jogar um próton, um nêutron, ou um elétron, ou uma partícula super acelerada, sei lá, alguma coisa com muita força. Então, é como se eu fosse estudar um carro, né, não olhando para o carro, utilizando a luz e a visão, né, mas eu dou um tiro de canhão. A minha resolução do mundo é tiros de canhão. E aí a bala do canhão é de metal,
e eu tenho detectores magnéticos que conseguem dizer qual foi a trajetória da bala, qual foi a trajetória dos pedaços do carro. Então eu não sei como é que é um carro, mas eu dou vários tiros ali naquele lugar que eu não sei se tem um carro, às vezes tem, às vezes não tem, né? Então às vezes dá uns fragmentos nas paredes onde eu consigo detectar o carro, ou o gato, para dar um exemplo mais trágico, né? Como é que um físico quântico estudaria uma coisa como um gato, né? Daria um tiro de canhão num gato e veria numa parede, num anteparo, como é que se espalhou. No caso de um carro, fica mais fácil de entender que eu poderia ter um detector magnético. Então, a bala de canhão, digamos que é de metal, o carro é predominantemente de metal, e eu teria como observar. Vou tentar estudar o que é um carro a partir de bilhões de tiros de canhão, às vezes acerta, às vezes não acerta, em carros colocados num determinado anteparo. Claro que os fenômenos químicos ou subatômicos, né, aquela coisa assim de uma molécula vai encontrar um receptor na célula, então a gente vê aqui numa velocidade que é em super câmera lenta para os fenômenos químicos, né? Os fenômenos quânticos são muito mais rápidos, né? Então imagina que tu atirou 3 trilhões de vezes tiros contra carros que podiam não estar ali, e aí tu analisa estatisticamente como se distribuíram os destroços. Essa é a dificuldade da física quântica, um nível assim bem elementar, acho que bem ilustrativo. Eu particularmente acho engraçado, em especial na versão do gato.